Se ouve falar disso quase todos os dias, nas notícias ou na internet. Há sempre alguma história sobre um asteroide que avança em direção à Terra, prestes a erradicar a existência humana. Contudo, na maioria das vezes, estes artigos servem apenas para chamar a sua atenção. E quando chega finalmente a parte em que fala da distância, é sempre algo que está a centenas de milhares de quilômetros, ou até mesmo a vários milhões de quilômetros de nós, sem qualquer probabilidade de bater em nosso planeta. No entanto, de vez em quando, algo passa despercebido pela detecção de alerta de asteroide e nos surpreende, como o meteoro Chelyabinsk, um meteoro que entrou na atmosfera da Terra sobre a Rússia no dia 15 de fevereiro de 2013. Devido à sua velocidade elevada e ângulo de entrada reduzido, o meteoro explodiu no ar a uma altitude de 29,7 km e produziu um flash brilhante no céu que criou uma onda de choque que as medições sísmicas estimam ter apresentado um rendimento explosivo de 400 a 500 quilotoneladas de TNT, que corresponde a cerca de 25 a 33 vezes a energia da bomba atômica de Hiroshima. Provocou cerca de 1.500 ferimentos e danificou mais de 7.200 edifícios. Dados todos esses danos, seria de esperar que se tratasse de uma rocha gigante, mas se estima que sua massa inicial fosse de 13.000 a 14.000 toneladas, algo ligeiramente mais pesado que a Torre Eiffel e com apenas 20 metros de diâmetro. Existem outros microasteroides como estes, como o 367943 Duende, que tem um diâmetro de 30 metros e pesa cerca de 130 mil toneladas. Este pequeno asteroide tem andado a rondar a Terra e, no dia 15 de fevereiro de 2013, passou uma distância recorde de 27.743 quilômetros, mais próximo do que os satélites em órbita geossíncrona, a cerca de 4,3 raios da Terra da superfície do planeta. Um aspecto interessante sobre este antigo asteroide Apollo é que, devido à sua passagem próxima da Terra, a sua órbita foi perturbada, o que significa que o período orbital do Duende foi reduzido de 368 dias para 317 dias. Estima-se que, se o asteroide alguma vez embatesse na Terra, ele entraria na atmosfera a uma velocidade de 45.720 km por hora, cerca de 12,7 km por segundo. Teria a energia cinética equivalente a 2,4 megatoneladas de TNT e produziria uma explosão aérea equivalente a 2,1 megatoneladas de TNT a uma altitude de cerca de 10 km. Se atingisse uma área povoada, a devastação seria garantida. Alguns de vocês devem conhecer o evento de Tunguska, uma explosão enorme provocada pela entrada de um asteroide de grandes dimensões na atmosfera da Terra, na manhã de 30 de junho de 1980, perto do rio Podkamennaya Tunguska, na província de Yeniseisk, atual Krai de Krasnoyarsk, na Rússia. Cálculos de supercomputadores que incluem um efeito do impulso do objeto demonstraram que havia mais energia focada para baixo do que seria o caso de uma explosão nuclear, determinando o alcance energético deste objeto para 3 a 5 megatoneladas de TNT. Contudo, novas descobertas sugerem que o poder explosivo pode ter rondado as 20 a 30 megatoneladas de TNT, cerca de 1000 vezes superior ao da bomba atômica lançada em Hiroshima. Quando o asteroide se desintegrou na atmosfera, a explosão aérea arrasou 2.000 km² de floresta e destruiu 80 milhões de árvores. A onda de choque teria apresentado uma classificação de 5 na escala Richter. É o maior impacto na Terra já registrado, e estudos demonstram que o asteroide teria entre 60 e 109 metros de diâmetro. Felizmente, o evento aconteceu numa zona não povoada. E sim, até este asteroide é considerado pequeno em comparação com o que está vindo em nossa direção neste momento. As Nações Unidas temem a possibilidade de um asteroide gigantesco colidir numa área densamente povoada, e existem pelo menos 4 asteroides que podem bater na Terra. Os asteroides que podem colidir com a Terra são classificados através da chamada Escala de Turing. Foi apresentada pela primeira vez em 1999 e classifica os asteroides com base na probabilidade de atingirem a Terra, quando poderá ocorrer a colisão e quão significativa seria a devastação. A escala vai de 0 a 10, sendo 0 o objeto de menor risco absoluto.
Asteroide FT3. Este asteroide próximo da Terra vai cruzar-se com o nosso planeta no dia 3 de outubro de 2019. O risco de colisão com a Terra é baixo, mas se o asteroide se desviar da sua rota e se dirigir diretamente à Terra, os resultados podem ser catastróficos. O FT3 é uma rocha com cerca de 340 metros de diâmetro e pesa 55 milhões de toneladas. Está se deslocando a 73.315 km por hora e, se sua trajetória estiver corretamente calculada, poderá bater no planeta com uma força equivalente a 2.700 megatoneladas de TNT. Não se sabe muito sobre este asteroide, a não ser que foi descoberto recentemente e que estão a ser feitas mais observações para verificar se a sua futura rota cruza o nosso pequeno planeta azul. 101.955 Bennu. Este asteroide carbonáceo está no grupo de rochas espaciais Apollo e foi descoberto pela primeira vez pelo projeto Linear no dia 11 de setembro de 1999. É um asteroide potencialmente perigoso listado na tabela de risco Sentinela, com a segunda maior classificação cumulativa na escala técnica de ameaça de impacto de Palermo. Tem a probabilidade de colidir com a Terra de 1 em 2.700, entre os anos de 2175 e 2199. O seu nome deriva do antigo pássaro mitológico egípcio associado ao Sol, à criação e ao renascimento. Tem um diâmetro de 492 metros, aproximadamente o tamanho do Empire State Building. Pesa cerca de 87 milhões de toneladas. Se colidisse com o planeta, teria energia cinética equivalente a 1.200 megatoneladas de TNT. A Agência Espacial dos Estados Unidos estava planejando desviar este asteroide usando a arma de defesa planetária, mas vários especialistas acreditam que a Agência Espacial não terá sucesso se tentar desviar a rota de colisão do Bennu devido ao seu tamanho e peso gigantescos. O asteroide é o alvo da missão OSIRIS-REx, que irá retirar as amostras da rocha para a Terra que podem ser úteis se tivermos de saber como a destruir um dia. 1979 XB. Com 915 metros de diâmetro, se esta rocha enorme colidir com o nosso planeta, o impacto seria devastador, especialmente se acontecesse numa área densamente povoada. O mais assustador é que está atravessando atualmente o sistema solar a 70.000 km por hora e se aproximando da Terra a 31 km por segundo. A Agência Espacial Europeia o colocou em segundo lugar na sua lista de risco para asteroides próximos da Terra. Isso porque a órbita deste pequeno planeta não é confiável e é previsto que há uma chance de atingir a Terra em algum momento neste século. Embora as distâncias que a rocha espacial percorra pareçam grandes, apenas uma pequena variação da órbita em frações de 1 grau significa que o 1979 XB poderia aproximar-se repentinamente da Terra. Este asteroide foi descoberto em 1979 pelo Observatório de Siding Spring, na Austrália, e se prevê que sua próxima aproximação aconteça no ano de 2024, na qual a trajetória atual passa a cerca de 10 milhões de quilômetros de distância. O asteroide 1979 XB é um mini-planeta que pode colidir com a Terra em 2024. Os especialistas afirmam que apenas uma pequena variação na sua órbita é o suficiente para empurrá-lo para muito perto da Terra repentinamente. Apophis. Apenas um asteroide chegou a nível 4 na escala de Turing. E este asteroide preocupou muitos astrônomos em dezembro de 2004, quando foi descoberto, e as observações iniciais indicavam uma probabilidade de 2,7% de colidir com a Terra, no dia 13 de abril de 2029. Estima-se que este asteroide próximo da Terra tem um diâmetro de 396 metros e uma massa de cerca de 40 milhões de toneladas. O Apophis foi descoberto no dia 19 de junho de 2004 por Roy A. Tucker, David J. Tholen e Fabrizio Bernardi no Observatório Nacional de Kitt Peak, e durante esse período recebeu a designação provisória de 2004 MN4. O seu número permanente 99942 foi-lhe atribuído no dia 24 de junho de 2005, tornando-o elegível para ser batizado por quem o descobriu. O seu nome foi alterado para Apophis, que significa navio em egípcio antigo,
e recebeu esse nome provavelmente devido à sua forma e tamanho. Sua próxima aproximação ocorrerá no dia 13 de abril de 2029, numa sexta-feira, dia esse em que irá se aproximar a cerca de 31.221 quilômetros da superfície da Terra. A distância, a largura de um fio de cabelo em termos astronômicos, é 10 vezes mais próxima do que a Lua e ainda mais próxima do que alguns satélites feitos pelo homem. E ele será, de fato, o asteroide com estas dimensões mais próximo da Terra desde que há registro, e a passagem no ano de 2029 será muito mais próxima do que o previsto em 2004, quando o arco de observação era muito curto e a região de incerteza era muito maior. Como acontece com qualquer asteroide, e uma vez que vai passar extremamente perto da Terra, é possível que a gravidade do nosso planeta altere a órbita do asteroide de forma a fazê-lo colidir com nosso planeta no futuro próximo. Foram realizadas simulações em computador que mostram que, se o Apophis colidisse com a Terra, seria capaz de exterminar mais de 10 milhões de pessoas na Colômbia e na Venezuela. Um embate no Oceano Pacífico arrasaria todas as cidades costeiras e vilas ao longo da costa oeste dos Estados Unidos e mataria 7 a 9 milhões de pessoas. É difícil descrever o seu impacto na Terra, mas seria certamente capaz de destruir uma pequena cidade. E se Tunguska nos deu alguma ideia do possível grau de devastação, uma área com cerca de 4.144 km² poderia ser totalmente arrasada. O futuro da defesa planetária. Uma colisão de um asteroide poderia enviar a humanidade para o mesmo caminho dos dinossauros e extinguir a luz das nossas incríveis civilizações. Mas a NASA está elaborando vários planos e ideias para impedir uma colisão. No início de 2019, o número de asteroides próximos da Terra descobertos totalizou mais de 19 mil. São feitas, em média, 30 novas descobertas por semana. Anunciado pela NASA em janeiro de 2016, o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária recebe a tarefa de catalogar e rastrear objetos próximos da Terra potencialmente perigosos, como asteroides e cometas, com diâmetros superiores a 30 ou 50 metros. No entanto, seria bastante provável que, se um asteroide com 10 a 80 quilômetros de diâmetro, como Chicxulub, que dizimou os dinossauros, se aproximasse, não havia muito a fazer a não ser nos prepararmos para a colisão. Naturalmente, existem algumas opções, como utilizar uma nave espacial para alterar a rota do asteroide ou armas nucleares para desfazê-lo em fragmentos. Mas tenham em mente que qualquer tipo de estratégia demora muito tempo a implementar e a maioria dos asteroides se desloca em grandes velocidades. O maior problema neste momento é a capacidade de ver alguns dos asteroides. E o problema com a maioria das soluções é que não temos a tecnologia necessária disponível. É difícil detectar asteroides mais pequenos, e alguns deles nos surpreendem quando os detectamos, como o asteroide 2015 TB-145 de Halloween, com 640 metros, que passou bem perto da Terra no dia 31 de outubro de 2015, passando a 480 mil quilômetros do nosso planeta. Para colocar isso em perspectiva, a Lua orbita a uma distância média de cerca de 384.600 quilômetros. Se este asteroide estivesse em rota de colisão com a Terra, teríamos pouco tempo para nos prepararmos para o embate. Com os avanços tecnológicos e a nossa observação cada vez melhor, é muito provável que possamos encontrar este tipo de asteroide. A única pergunta é: vamos encontrá-los a tempo? Embora as chances de um asteroide devastar completamente nosso planeta seja muito baixa, é importante que estejamos preparados e que esperemos que corra tudo bem. E esperamos também que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para que vocês não percam nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!